Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Vamos então à correção da prova subjetiva. Número 1, tinha esse textinho base aí para vocês lerem, para responder a alternativa 1. Essa, pessoal, foi uma questão que eu anulei, conforme eu falei para vocês, porque a pergunta lá no final era para vocês desenharem a estrutura do composto formado e não do X e Y. Mas ele fala o seguinte: o permanganato de potássio possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e cicatrizantes, sendo por isso muito usado nas infecções e problemas de pele como eczema. Analise a situação X e Y dos dois compostos da mesma massa molar por oxidação com permanganato de potássio em meio ácido. E eles geram como produtos butanona e ácido butanóico, respectivamente. Então, vocês tinham, nessa primeira questão aqui, aqui, pessoal, número 1 era para vocês desenharem a estrutura orgânica dos compostos formados e não do composto X e Y, como foi lá na prova para vocês, tá? Então, o composto formado lá foi a butanona e o ácido butanóico. Primeira coisa desse exercício era vocês identificarem quem era o grupo funcional referente a esse composto orgânico. ONA é a finalização ou a terminação do grupo funcional cetona. E esse grupo funcional é representado por uma carbonila, que é um carbono ligado com dupla O. E o ácido butanóico, como o próprio nome diz, de ácido carboxílico. E óico é a terminação desse grupo funcional, do ácido carboxílico. E ele é representado por C, dupla O, OH, certo? Agora é só completar com a quantidade de carbonos. But tem 4 carbonos em cada uma das estruturas, porque but é o prefixo para 4, uma estrutura que contém 4 carbonos, tá bom? Aí você colocava aí da melhor forma que você preferisse. Então aqui eu coloquei 2 de cá e 1 de cá. Agora é só completar com os hidrogênios. Aqui esse carbono, o primeiro carbono está fazendo uma ligação, precisa de 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Segundo, fazendo 2, falta 2. Esse terceiro carbono já está completo e terminava com mais um carbono. Quem colocou 2 de cá e 1 de cá é a mesma coisa, tá? Porque ele não te deu a posição onde que estava o grupo funcional. Então, você poderia montar da forma que achasse melhor. Só precisava conter 4 carbonos e a carbonila, né? Porque representa a cetona. O grupo funcional ácido carboxílico, ele sempre fica aqui na pontinha da estrutura, na extremidade. E ele tem 4 carbonos também. Então, agora é só completar com os hidrogênios, para completar as 4 ligações do carbono, beleza? Então, ele pediu para você escrever fórmula estrutural, que essa aqui é a fórmula reduzida, né, da estrutura, e também a fórmula molecular. A fórmula molecular é só contar a quantidade de elementos presentes na estrutura. Nessa primeira aqui, da butanona, nós temos 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, e 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e somente um oxigênio. Na segunda estrutura, nós temos 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, tem esse H aí como oxigênio, e 2 oxigênios. Tá bom? Então, essa seria a resposta correta da fórmula estrutural e molecular. Essa questão aí, você precisaria ler esse texto base para você conseguir responder. A questão 2 e 3 fala o seguinte: quase nada se sabe sobre o destino do lixo industrial e perigoso produzido no Brasil até meados de 1976. Como muitas substâncias do lixo perigosos são resistentes ao tempo,
Dentre eles, destacam-se o trimetilbenzeno, o clorobenzeno, o decano, além de uma fórmula molecular C6H6, que é considerado o mais tóxico. Então, ele falou aqui no texto sobre o decano, e a pergunta 2 era para você identificar qual é o grupo funcional que faz parte desse composto. Dec, pessoal, a primeira partezinha aí do nome, significa o prefixo, é a quantidade de carbonos presente nessa estrutura. Dec corresponde a 10 carbonos. Porque só tem ligação simples nessa estrutura. E O, porque é um hidrocarboneto. Se você conseguisse aqui fazer definir o que era cada parte do nome, você chegava na resposta que é hidrocarboneto. Alguns de vocês colocaram alcano. Ele é alcano. O alcano ele faz parte do grupo dos hidrocarbonetos. Alguns eu considerei, tá bom? Mas o grupo funcional, certo, o nome correto é hidrocarboneto. Desenhe a fórmula estrutural do trimetilbenzeno e classifique os carbonos quanto primário, secundário ou terciário. Trimetilbenzeno, o que é o benzeno? É uma cadeia cíclica, aí com 6 carbonos, fazendo ressonância entre as ligações, que é entre ligação simples, dupla, certo? E ele falou que nessa estrutura do benzeno tem 3-metil, que é o trimetil. Metil porque ele é uma ramificação e só tem um carbono. Então, CH3, CH3, CH3. Você poderia colocar na posição que quisesse, tá? O que importasse era que tivesse o benzeno e os 3-metil. Agora era enumerar os carbonos para você conseguir classificar se é primário, secundário ou terciário, tá bom? Então, aqui nós temos 6 carbonos, 6, e os de fora também faz parte da estrutura, certo? Esse carbono aqui, que é um que está ligado na ramificação, ele tem 2 ligações com outros carbonos aqui do benzeno, mais a ramificação, então ele fica terciário. O 2 também é terciário porque tem uma ramificação, o 3 também é terciário, o 4 é secundário porque ele só está ligado a 2 outros carbonos, o 5 secundário e o 6 secundário. E esses de fora, que são as ramificações, ele está ligado a somente um carbono. Então, esses 3 carbonos aí, eles são primários. Carbono 7, 8, 9 são primários, tá bom? Somente isso. Essa aqui é um texto básico para vocês responderem a questão 4 e 5. A questão 4, pessoal, falava o seguinte, que o ácido carboxílico que está presente na estrutura abaixo, que é essa fórmula estrutural aí, ele pergunta qual é o nome correto desse composto. E se fosse retirado o hidrogênio e acrescentasse outra cadeia carbônica, qual grupo funcional se tornaria? Esse ácido carboxílico, ele é reconhecido por esse grupo funcional aqui, que é um C-O ligado a uma hidroxila. E ele sempre vai estar na extremidade da cadeia, certo? Então, como que faz para nomear um ácido carboxílico? Ele sempre vai ter o nome ácido. Você vai contar a quantidade de carbonos e vai colocar o prefixo dessa quantidade. No caso aqui nós temos 2 carbonos, vai ser et. Só tem ligações simples entre carbonos, né? Nós estamos olhando entre carbonos. Então, nós vamos colocar o AN de ligação simples. E o grupo funcional, qual que é a terminação do grupo funcional ácido carboxílico? É oico. Então, o nome desse composto ficou ácido etanoico, tá bom?
Se eu retirar esse hidrogênio aqui, ó, falou lá que era o hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Se eu retirar esse hidrogênio e colocasse outra cadeia carbônica aqui, viraria qual composto? Se tornaria um éster, porque o éster, ele tem o grupo funcional C dupla O e tem uma cadeia maior, sempre uma cadeia maior e uma cadeia menor, tá bom? Então, se tornaria um éster. Número 5. Identifique na estrutura quantas ligações sigmas existem e quantas pi. E em seguida, justifique qual é a hibridização do carbono central. Então, lá tinha essa estrutura aqui. O ácido carboxílico ligado a uma cadeia só com 2 carbonos, né? Então, como que eu sei a quantidade de ligações sigma e pi? As ligações sigma, elas são as ligações simples. E na ligação pi, na ligação dupla, ela vai ter uma ligação pi e uma ligação sigma. Então, para ficar mais fácil para vocês, era só vocês abrirem essa estrutura aqui. Colocar os 3 hidrogênios para você enxergar onde que tá as ligações. Tem uma ligação aqui com oxigênio e outra com hidrogênio. Então, vamos contar a quantidade de ligações sigma. Vai ser 1, 2, 3, porque aqui na dupla tem uma sigma. 4, 5, 6, 7. Então, 7 ligações sigma. Quantas ligações pi? Somente uma. Uma ligação pi. Referente à hibridização, revisando, ligações simples entre carbonos ou entre outros elementos também da estrutura, lembra que para você classificar o carbono quanto primário, secundário e terciário, você olha ligação de carbono com carbono. Para você olhar a hibridização, você olha a estrutura no geral, tá? Então, ligações simples, ela tem hibridização sp3. Ligações dupla, ela tem hibridização sp2. Ligação tripla, se contém uma ligação tripla ou duas duplas, você vai ter hibridização sp, tá bom? Nesse caso aqui, pediu qual a hibridização do carbono central. É esse carbono aqui, ó. A hibridização dele é sp2, porque ele está fazendo uma dupla com o oxigênio, ok? Essa é a questão para responder a questão 7, 6 e 7. E eu vou parar por aqui, tá bom? Com vocês. Os ésteres são muito usados pelas indústrias alimentícias de cosméticos e de produtos de higiene e limpeza, pois eles são encontrados na natureza, nas frutas e flores, na forma de líquidos voláteis que conferem os seus cheiros característicos. Em um experimento, alunos associaram os odores de alguns ésteres e aromas característicos de alimentos, como por exemplo. Então, foi dado para vocês aí algumas estruturas de alguns alimentos, né? Então, tem a banana e onde é que a gente identifica um éster aqui? É o dupla O com o O. Tem uma cadeia menor aqui e outra cadeia maior aqui, tá? Como que nós nomeamos um éster? O éster, você vai nomear a cadeia maior, menor, você vai contar a quantidade de carbonos, vai colocar o prefixo, mais o átomo, você vai colocar se tem ligação simples e dupla, o átomo, vai colocar a outra parte da cadeia menor, você vai colocar como uma ramificação, só porque lá nas ramificações a gente utilizava IU, né, como terminação, mas aqui no caso do éster você vai utilizar ILA. Então, se for uma ramificação que tem 3 carbonos, vai ficar propila. Nesse caso aqui, vamos observar, olha, nós temos 1, 2, 3,
3 carbonos na cadeia menor. Então, o prefixo para 3 é prop. Só tem ligação simples, então fica an. Propanoato de... Aí você conta a quantidade de carbonos que tem na cadeia maior, que é 1, 2, 3, 4. Então, propanoato de butila. Esse é o nome correto desse éster, tá? Então, pessoal, qual que foi a pergunta aqui? Era para vocês explicar com a palavra de vocês qual é a representação do grupo funcional éster presente nas estruturas acima. Era só você observar como que ele é. Como que é o éster? Ele é um carbono ligado a uma dupla ligação com oxigênio e tem outro oxigênio fazendo simples ligação com carbono, e nessa estrutura vai ter uma cadeia maior e uma cadeia menor. Era simplesmente isso, era você explicar aí com as suas palavras, tá bom? Se retirasse a ligação dupla com o oxigênio, tornaria qual o grupo funcional? Então lá a gente tinha assim, ó, carbono, dupla O e O. E aqui outra cadeia carbônica, não era? Aqui tem outra cadeia carbônica. Então falou assim, se eu retirar essa dupla ligação com oxigênio, se tornaria qual grupo funcional? Se tornaria o éter, porque é o éter que tem o oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Tá bom? Pessoal, essa foi a correção da prova, tá bom? Vejam aí onde foi a dúvida de vocês, qualquer coisa pode me procurar. Obrigada e até a próxima.